Gálatas capítulo 4, leremos do versículo 1 ao versículo de número 7. Peço a você que se coloque em pé e assim faremos a leitura da palavra do Senhor. Gálatas capítulo de número 4, leremos a partir do versículo 1 até o versículo 7, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos orar. Senhor, te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de pertencermos à Tua família, e de podermos, ó Deus, nos reunirmos com liberdade, Pai, para expressar publicamente a nossa adoração. Obrigado, Senhor, também porque podemos ler a Tua Santa Palavra e meditar nela, Pai. Obrigado. Te agradecemos porque sabemos quem somos nós e sabemos quem Tu és. E por essa razão, Pai, reconhecendo nossa pequenez, nos aproximamos de Ti, ó Deus, sabendo, Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, dirija-nos, ó Deus, a fim de que possamos juntos refletir sobre os princípios eternos que o Senhor já revelou. E que apesar de nossas imperfeições, ó Deus, alcancemos este propósito, Pai, de não só refletir, mas também pô-los em prática para a glória do Teu nome. Ó Deus, é o que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, um homem chamado Stan Lee, não sei quantos já ouviram falar, eu ouço falar desde a minha infância, que eu lia muito gibi. Então esse camarada, um velhinho que aparece nos filmes aí da Marvel, esse camarada, ele foi, na verdade, o autor, o criador de muitos heróis, dentre eles, né, o Homem-Aranha, esses heróis da Marvel aí, de um modo geral. Ele faleceu há pouco tempo atrás, mas eu me lembro de algo que nos gibis o Stan Lee costumava trazer, que era uma possibilidade, que era uma realidade alternativa, onde ele intitulava as histórias que tratavam dessa questão como o que aconteceria se. Ele pensava em alguma coisa que não acontecia normalmente no universo Marvel, e ele propunha ali uma reflexão sobre uma realidade alternativa. O que aconteceria se Peter Parker não fosse o Homem-Aranha? O que aconteceria se os X-Men não existissem? Então ele propunha uma série de alternativas, hipóteses, possibilidades e desenvolvia uma história a partir daí. Acredito que, por ocasião das celebrações natalinas, é bom que reflitamos sobre a importância daquilo que celebramos, sobre a importância do nascimento de Cristo, sobre a importância da encarnação no Verbo. Por isso, a fim de chamar a nossa atenção para essa importância, eu quero pensar com os irmãos sobre o que aconteceria se Jesus não tivesse nascido. O que aconteceria se Jesus não tivesse nascido? Embora estejamos usando aí o exemplo do Stan Lee, o nosso referencial, irmãos, maior, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E por essa razão, nós vamos partir do texto que lemos a fim de desenvolvermos esse pensamento. O que aconteceria se Jesus não tivesse nascido? E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, com base naquilo que nós lemos, é que nada mais existiria. Se Jesus não tivesse nascido, nada mais
existiria. Perceba, irmãos, que o texto aqui, fazendo alusão ali à tutoria exercida muitas vezes por escravos sobre os donos, sobre os filhos dos donos, na verdade, é usada como uma analogia para falar da nossa condição enquanto escravos do pecado, enquanto longe de Cristo, nós todos na mesma condição, sendo conduzidos, sendo guiados pelos rudimentos do mundo, acreditando que por nossas próprias forças podemos nos salvar. Irmãos, e isso é um fato, porque em todas as religiões, à exceção do cristianismo, a ênfase está naquilo que nós podemos fazer para sermos salvos. A ênfase está nas obras que realizamos. Mas somente na Escritura Sagrada nós vemos algo novo. Nós vemos a graça de Deus. Então, Paulo faz essa comparação, falando que assim também nós, no versículo 3, éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas ele destaca que vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo pré-determinado por Deus, vindo um tempo completo, chegou o momento, essa é a ideia. Quando chegou o momento, Deus enviou seu filho nascido de mulher, ou seja, como qualquer outro homem, nascido sob a lei, ou seja, ele nasceu tendo o dever de observar a lei e ainda tendo como a sua missão pagar a penalidade da lei, ainda que não fosse dela devedor. Mas nós queremos chamar a atenção, irmãos, para a expressão do versículo 5 que diz: para remir os que estavam debaixo da lei. Irmãos, perceba que o propósito do nascimento de Cristo, o propósito da encarnação do Verbo, era a redenção, era o resgate. Em algumas versões, como por exemplo a Revista e Atualizada, traz a ideia de resgatar. Cristo ele veio nos resgatar, veio nos remir, nos redimir. Esse foi o propósito do nascimento. Então veja, se Cristo não tivesse nascido, esse resgate não teria acontecido. Ele nasceu de mulher, sob a lei, para nos resgatar, essa era a finalidade. Agora, quando nós observamos todo o contexto bíblico e pensamos no que isso significa, irmãos, veja bem, por que nós precisamos ser resgatados? Porque a nossa condição, originalmente, diante de Deus é terrível. Quando nós lemos, por exemplo, Atos, capítulo de número 17, versículo 28, nós vemos uma afirmação de Paulo no seu famoso discurso no Areópago, quando ele diz que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, isso nos faz pensar, poxa, nós estamos em todo o tempo diante de Deus. Deus está presente em todo lugar. Nós existimos em Deus, toda a criação existe em Deus. Mas tanto o homem como a criação, os demais seres criados, como a terra, todos nós já nascemos também debaixo de maldição. Porque o próprio Deus proferiu essa maldição em Gênesis 3,17: maldita é a terra por causa do homem, por causa do pecado. Somos pecadores, mas coexistimos com um Deus santo. Mas a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então veja bem, se nós existimos em Deus e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, então na verdade, irmãos, e Deus está em todo lugar, na verdade o que deveria acontecer com a gente era que nós fôssemos aniquilados da existência, porque somos pecadores, o nosso Deus é santo. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como isso é possível? E nós não paramos de pecar, porque a Bíblia diz em 1 Reis,
Capítulo 8, versículo 46 diz que não há homem que não peque. Todos nós pecamos. E se nós pecamos, pecamos sempre, e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, nós estamos sempre separados de Deus. Então, como conceber essa ideia de que nós ainda não fomos aniquilados? Não fomos aniquilados, irmãos, porque o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Como a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, quando fala que não foi por coisas corruptíveis, como o ouro e a prata, que nós fomos comprados, nós fomos resgatados da nossa boa maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Veja, então, todas as coisas existem, irmãos, por causa da cruz de Jesus Cristo, por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Se não fosse Jesus, nada mais existiria. Tudo já teria sido aniquilado, tanto o homem pecador como a criação amaldiçoada por causa do homem. E nisto, irmãos, nós vemos a graça do Senhor, porque antes que nós existíssemos, desde a eternidade, já havia um decreto a respeito da crucificação, da obra redentora de Jesus Cristo. E esse decreto já era eficaz já na eternidade. Como assim? Porque senão, irmãos, nada teria seguido em frente, o homem teria pecado e de imediato ele seria aniquilado. Mas tudo continuou existindo. Nós chegamos até aqui, as coisas continuam existindo, simplesmente porque Cristo sacrificou-se na cruz do Calvário. Mas o decreto da crucificação na eternidade estava atrelado ao nascimento de Cristo, que se daria no tempo. Mas Deus, Ele planejou tudo de modo que no tempo certo, na plenitude dos tempos, Cristo nasceu como qualquer outro homem, nascido de mulher, sob a lei. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós vemos que por causa da cruz é que nós estamos aqui, mas também por causa do nascimento de Cristo é que aqui estamos. Então a importância do nascimento é simplesmente porque, numa sequência lógica, sem nascimento não há crucificação. Sem crucificação não há ressurreição. Sem ressurreição não há ascensão aos céus e não há esperança que nós temos hoje, que existe em nossos corações, de também ressuscitarmos com Cristo. Também ressuscitamos agora, mas aguardamos o dia do juízo, quando nos encontraremos com o nosso Senhor e, enfim, viveremos com Ele para todo sempre. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, que aconteceria se Cristo não tivesse nascido, é que se Cristo não tivesse nascido, nós seríamos apenas criaturas. Veja bem, o texto diz que Jesus, ele nasceu para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Irmãos, a mais preciosa bênção que recebemos quando nos rendemos aos pés de Cristo é o fato de nós nos tornarmos membros da família de Deus. Isso nós vemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, quando a Bíblia diz que nós somos concidadãos dos céus e da família de Deus. Nós nos tornamos membros da família de Deus. A Bíblia diz que todos quantos receberam Jesus, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então, irmãos, veja, somente por meio de Cristo é que nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é interessante porque, embora no contexto da fé, na igreja, a gente destaque com muita frequência isso, nem todos param para pensar nessa verdade bíblica, que nem todo ser humano é filho de Deus. A filiação divina se dá por adoção. Isso é muito interessante, porque quando nós pensamos nisso, e isso vai aparecer aqui nesse texto, nós vimos aqui a adoção de filhos. Quando
nós pensamos nisso, irmãos, e refletindo sobre a adoção, nós percebemos o seguinte: na adoção não há nenhuma obrigação dos adotantes em adotar. Não há uma imposição, uma obrigatoriedade, não há nem ao menos um vínculo biológico que os leve a fazer isso de maneira natural. Na verdade, só há graça, só há um amor incondicional. Então daí nós percebemos que a analogia feita aqui, ela faz todo o sentido. Nós somos adotados. Nós fomos, irmãos, como que estávamos, na verdade nós estávamos perdidos. E o processo de marginalização humano em nós cada vez se acentuava mais à medida que íamos crescendo. Mas Deus, Ele veio ao nosso encontro através da proclamação do Evangelho. E por meio do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E por sermos filhos, irmãos, nós sabemos que há alguns privilégios que nos acompanham. Um desses privilégios, irmãos, é na verdade falado nesse mesmo texto, porque o texto diz no versículo 7 que se é filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. A filiação, ela traz alguns benefícios. O filho, ele sempre é considerado um herdeiro legítimo. Se é filho, é considerado um herdeiro legítimo. Então veja, se somos filhos, somos também herdeiros. A criatura não pode herdar, somente o filho. E perceba daí a importância do nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu para nos resgatar e para tornar possível a adoção, para nos inserir na família de Deus. Ele nos deu a oportunidade de sermos filhos. Irmãos, isso é maravilhoso nós pensarmos, porque a filiação, a adoção, ela nos dá o privilégio do relacionamento. Veja, quem adota uma criança entra num relacionamento com ela. O pai que nos adotou iniciou conosco um relacionamento. E agora, irmãos, nós temos esse privilégio. Nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós estamos nessa relação. A criatura não tem essa relação. A criatura vai tentar lançar mão de outros artifícios para entrar numa relação com Deus. Vai utilizar talvez rituais, vai utilizar uma série de coisas tentando, como que tateando, encontrar Deus. Mas só os filhos têm esse privilégio de conversar com o Todo-Poderoso. Só os filhos têm o privilégio de se relacionar com Ele de modo que somos até disciplinados por Ele. A Bíblia diz em Hebreus 12, a partir do versículo 5, que Deus, Ele açoita qualquer que ama. Quem Ele ama, Ele açoita e disciplina qualquer que recebe como filho. Veja, a disciplina divina, irmãos, é uma bênção para nós, porque nós precisamos disso. Precisamos, irmãos, porque sem a direção dada por Deus, nós caminhamos como que sem rumo, desgovernados. E Deus, por pura bondade, nos guia. E agora nessa relação entre pai e filho, nós temos o prazer de orar. Nós não oramos, irmãos, porque queremos receber algo de Deus. Oramos porque estamos numa relação com Deus. E o filho conversa com seu pai. Nós conversamos com o nosso pai simplesmente porque ele é nosso pai. Não porque ele pode nos dar alguma coisa. Não vamos orar porque nós queremos receber algo da parte de Deus. Vamos buscar a Deus para ver se a gente consegue isso ou aquilo. Não. O filho tem o prazer nessa relação. E foi por causa do nascimento de Cristo
que nós entramos nessa relação, nós fomos adotados por Deus, porque Cristo nasceu, nós deixamos de ser criaturas, nós passamos a uma nova condição. Nada fizemos, assim como a criança adotada nada fez para ser adotada. Mas veja, Deus, Ele realizou tudo. Enviou Cristo para nascer, enviou Cristo para morrer, mas também enviou o Espírito Santo para falar aos nossos corações. E por essa razão, irmãos, hoje nós estamos aqui. Então vimos que as coisas existem porque Cristo nasceu. Irmãos, eu quero, antes de seguir, só ler Romanos capítulo 8, um texto que chama a nossa atenção para essa situação. Romanos 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, ou criação, será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Perceba que a própria criação aguarda uma redenção para si, porque a terra se tornou maldita. Veja, tudo há de ser renovado, regenerado, assim como nós o fomos. Isso tudo porque Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu, todas as coisas existem e todas as coisas serão, enfim, restauradas. Se Jesus, irmãos, não nascesse, nada seria restaurado, porque a condição atual da terra é resultado do pecado e o preço pelo pecado não teria sido pago. Mas se Jesus não nascesse, nós não seríamos filhos de Deus, todos nós seríamos criaturas, e só restaria condenação para cada um de nós. Mas a terceira coisa que quero destacar, irmãos, que aconteceria se Jesus não tivesse nascido, é que o Espírito Santo não teria sido derramado. Veja, no versículo 6 de Gálatas capítulo 4, Paulo diz o seguinte: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Irmãos, e é interessante, nós vemos nesse versículo que o Espírito clama, porque quando nós vamos até Romanos capítulo 8, mais uma vez, os irmãos vão perceber que no versículo 15, o texto diz que é pelo Espírito Santo que nós clamamos: Abba, Pai. Porque é o Espírito Santo que nos conscientiza da condição de filhos. De modo que, irmãos, em Romanos 8, versículo 9, a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós somos filhos e por isso nós somos habitação do Espírito Santo, mas tudo isso só é possível porque Cristo nasceu. O evento mais marcante da história da humanidade é o nascimento de Cristo, porque a partir do nascimento de Cristo se desenrolam todas as outras etapas da obra redentora. Veja, o próprio Cristo, ele afirma em João capítulo 16, versículo 7, ele diz: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, se Cristo não ascendesse aos céus, o Consolador não seria derramado. Como Cristo ascenderia aos céus se ele não tivesse nascido? Então, se Cristo não nascesse, não seríamos habitação do Espírito Santo. E como, irmãos, ser crente sem o Espírito Santo? A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de adoção. Então nós somos filhos, porque somos guiados pelo Espírito Santo, e é isso que a Bíblia diz, Romanos 8,14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, se não houvesse Espírito Santo, como nós poderíamos seguir em frente? Não haveria condições de perseverarmos, não haveria condições de estarmos dando um passo sequer na fé, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos faz novas criaturas, quem nos santifica, quem nos enche, quem nos guia. Logo, sem Ele, o que seria de nós? Não teríamos a certeza da salvação, porque a Bíblia diz em Efésios 1,14 que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança. Então, sem o Espírito Santo, que garantia teríamos? Como poderíamos cogitar algo a respeito da eternidade? Então, não há vida em Cristo, não há vida em Deus sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós nem pregaríamos o Evangelho. Porque o próprio Jesus disse aos discípulos, ali em Atos 1,8, que eles seriam revestidos de poder e seriam testemunhas. O Espírito Santo desceria sobre eles. Ninguém poderia testemunhar. E na verdade, se Cristo não tivesse nascido, nem haveria boa notícia para compartilhar. Porque por ocasião do nascimento de Cristo, lá em Lucas capítulo 2, versículo 10, o anjo que faz o anúncio aos pastores, ele diz: olha, trago boas novas de grande alegria. Não haveria uma boa notícia a ser compartilhada. Não haveria uma mensagem, não haveria o poder para compartilhar, para testemunhar, não haveria, irmãos, a direção certa e precisa. O que seria de nós? Por isso entendemos, irmãos, que não é possível sermos cristãos sem o Espírito Santo. E há ainda quem pense, quem diga, né? Olha, Batista não acredita no Espírito Santo. É um engano, um equívoco, né? Acreditamos sim, porque sabemos que sem Espírito Santo não há igreja. Acreditamos em Deus, na Trindade, e acreditamos que o nascimento de Cristo é fundamental. Por essa razão, nessa época do ano, nós separamos momentos para destacar esse feito maravilhoso de Deus. Pela manhã, né, nós tratamos lá de Êxodo capítulo 15, né, e falamos, né, destacamos ali, né, nosso pai não é Noel, né, porque Deus, ele se diferencia dos demais deuses simplesmente pela sua existência. Deus existe, os outros não. E isso na Bíblia é demonstrado a partir dos atos poderosos de Deus. Deus livrou o povo de Israel ali na travessia do Mar Vermelho, derrotando os egípcios. Mas, irmãos, o grande feito do Senhor que nós devemos reconhecer todos os dias, irmãos, é a salvação que nos foi concedida. E essa salvação, irmãos, ela foi planejada desde a eternidade. E a Bíblia trata exatamente disso, desse planejamento, dessa história da salvação, onde cada etapa é importante. E o nascimento de Cristo ocupa um lugar central, porque é nesse momento que nós podemos contemplar o mistério que estava oculto, mas que foi revelado.
É o momento em que nós podemos contemplar a esperança da humanidade. É o momento que podemos ver, irmãos, a oferta de Deus, a mão estendida do Senhor, enviando o seu único Filho para morrer por nós, pecadores. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, se Jesus não tivesse nascido, nada mais existiria. Se Jesus não tivesse nascido, nós seríamos apenas criaturas. E, claro, isso é uma hipótese, né? Porque, como falamos, nada existiria. Então, nem criaturas seríamos, não seríamos nada. Se Jesus não tivesse nascido, o Espírito Santo não seria derramado, não haveria Evangelho, nem estaríamos aqui. Por isso, devemos nos unir ao salmista no Salmo 124 e reconhecer: se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Por essa razão, vamos orar, dando graças ao Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos pela tua bondade imensa, pelo teu amor incondicional. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe do reino das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelo nascimento de Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada sobre nós. Obrigado, Senhor, por nos inserir na tua família, fazendo de nós filhos de Deus por adoção. Obrigado, Pai. Obrigado pela obra redentora realizada, Pai, sem que ao menos, ó Deus, nós tivéssemos tomado a iniciativa. Te agradecemos, ó Pai, porque nisto cremos, ó Deus, e assim te louvamos, ó Pai, porque essa palavra chegou até nós, ó Deus, por meio do teu corpo, a igreja, que entendendo, ó Deus, tendo consciência da sua missão, nos anunciou a boa notícia de que Cristo nasceu, de que Cristo viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e que Ele vai voltar. E nós cremos nisso, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que Cristo nasceu, Ele ascendeu aos céus, mas Ele não vai permanecer lá, ó Deus, Ele vai voltar e vai estabelecer o juízo final, e nós viveremos para sempre com o Senhor, e por isso nós nos alegramos, ó Pai, e pedimos a Ti, ó Deus, que a razão dessa celebração natalina, Pai, seja expressa a cada dia por nós, na comunicação da boa notícia da salvação. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.